Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio deste sábado, dia 25 de janeiro de 2020, dia dedicado à conversão de São Paulo. Então, novamente, nós vamos ver os paramentos litúrgicos na cor branca. Hoje tem duas possibilidades de leitura, tá? Vou ler as duas. Iniciando, então, com o sinal da nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma das opções de primeira leitura para este sábado, dia da conversão de São Paulo, que é um dia importante, né, para a Igreja Católica, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículos de 3 a 16. Naqueles dias, Paulo disse ao povo: Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas fui criado aqui nesta cidade como discípulo de Gamaliel. Fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados, tornando-me zeloso da causa de Deus, como acontece hoje convosco. Persegui até a morte os que seguiam este caminho, prendendo homens e mulheres e julgando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Eles deram-me cartas de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá a fim de prender todos os que encontrasse e trazê-los para Jerusalém a fim de serem castigados. Ora, aconteceu que na viagem, estando lá já perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente, uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E perguntei: Quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: Eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: Que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu: Levanta-te e vai para Damasco. Ali te explicarão tudo o que deves fazer. Como eu não podia enxergar por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos meus companheiros. Um certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação junto de todos os judeus que ali moravam, veio encontrar-me e disse: Saulo, meu irmão, recupera a vista. E no mesmo instante recuperei a vista e pude vê-lo. Ele então me disse: O Deus de nossos antepassados escolheu-te para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua própria voz. Porque tu serás a sua testemunha diante de todos os homens daquilo que viste e ouviste. E agora, o que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o nome dele. Palavra do Senhor. A segunda opção de primeira leitura está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 2, que no caso, lembrando, Atos dos Apóstolos, ele foi feito por São Lucas, evangelista. Então, num primeiro momento, no começo dos Atos dos Apóstolos, existe a narrativa em terceira pessoa dos acontecimentos. A primeira leitura, então, pode ser desde uma narrativa que é o próprio testemunho de Paulo, como essa parte que eu vou ler agora, que é em terceira pessoa, escrita por São Lucas. Então vamos lá. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou o seu sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu, e caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém, e aqui em Damasco ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos que invocam o seu nome.
Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque este homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Os ouvintes ficavam perplexos e comentavam: Este não é o homem que em Jerusalém perseguia com violência os que invocavam o nome de Jesus? E não veio aqui justamente para prendê-los e levá-los aos sumos sacerdotes? Mas Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava confusos os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Messias. Palavra do Senhor. O salmo responsorial deste sábado está no 116, com o refrão: Ide por todo o mundo a todos pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai-o. Ide por todo o mundo a todos pregai o Evangelho. Pois, comprovado é o seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo o mundo a todos pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo a todos pregai o Evangelho. Aclamação. João 15, versículo 16. Aleluia, 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 aleluia. Eu vos designei para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, assim disse o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O evangelho de hoje está em Marcos 16, versículos de 15 a 18. Naquele tempo Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra, né? E vou deixá-los, né, meditando então nas primeiras leituras. Então hoje foge um pouquinho do que a gente estava acompanhando, que é a narrativa de Davi se tornando o rei, o ungido do Senhor, né? Então há uma parada aqui para a conversão de São Paulo, que também é muito importante. Olha que coisa interessante, né? São Paulo tem duas datas, né, a ser lembradas. Primeiro a conversão dele, depois o dia de São Paulo, né? É interessante isso, né? Bem bacana. E lembrando também que está perto da data do aniversário da cidade de São Paulo, né? Que por natureza já é consagrado a este santo tão importante, né? Bem, de qualquer forma, não vou tomar o tempo de vocês falando sobre a conversão de São Paulo. Na verdade, eu fiz os áudios, depois apaguei, mas eu mantive aqui uma ideia inicial que eu vou falar agora para vocês. Eu espero que não ultrapasse muito tempo, né, para não ficar um áudio muito longo e enfadonho. Eu estava fazendo uma limpeza aqui em alguns documentos e boletos, assim, boletos que já foram pagos. E como eu sou sócia do Clube de Evangelização da Canção Nova, até uns anos atrás vinha a revista deles, mas por vários motivos financeiros e tudo, por alguns anos essa revista agora só em meses especiais é que ela é enviada para nós. E no lugar, né, de vir, está vindo uma cartinha pelo correio juntamente com o boleto de contribuição mensal. É uma cartinha do Monsenhor Jonas Abib, né? E como o meu processo de conversão veio por conta da Canção Nova, desse carisma, né? Eles se intitulam como uma grande indústria de pesca de almas. Não sei se a vinheta ainda passa na TV, mas eles têm um desenho lá, uma animação que fala: nós da Canção Nova somos uma grande indústria de pesca.
Só que para um bom entendedor vai imaginar que pescadores de almas, né? Não pescadores de peixe. E por conta disso, muitos que voltam para a Igreja Católica, ou até são cristãos de outras denominações religiosas, mas que mantêm fiéis à sua fé, tudo, mas mantém também a fidelidade à Canção Nova. Então, por conta disso, eu vou ler uma cartinha, então, com uma mensagem do Monsenhor Jonas, de alguns anos atrás, para ficar registrado e compartilhar com vocês, né? Já falei aqui em outros áudios, não me recordo qual data, vários testemunhos meus, né, de conversão, o que eu fiquei fazendo e tal. Na verdade, não é conversão, foi reconversão, né? Então, já estava no caminho, mas eu escapuli fora por 20 e poucos anos. Aí eu voltei, né? Então, e eu agradeço bastante pela existência desse carisma chamado Comunidade Canção Nova e toda a renovação carismática católica também. Então, a cartinha do Monsenhor Jonas, né, que foi enviada para mim uns anos atrás, diz assim: decida-se pelo amor. Querido ou querida. Aí tem o nome, você coloca seu nome aqui, tá? Na reconciliação, na fé e no amor estão nossa força e vitória. Vivendo na verdade de Jesus, que opera em nós a reconciliação por meio do seu Santo Espírito, teremos comunhão um com os outros e com a Igreja. Viver reconciliado significa viver continuamente perdoando e sendo perdoado. O único meio de construirmos a unidade é vivermos reconciliados. Somos pecadores e sempre o seremos até o fim de nossas vidas. O inimigo age sutilmente nos relacionamentos a fim de causar mal-entendidos e ressentimentos, fazendo-nos pensar que os outros estão contra nós, e derrotamos o inimigo com o perdão e o amor em nossa união. Creio que o seu amor é capaz de transformar tudo, mesmo que a pessoa com quem você se casou se tornou uma pessoa ríspida e fria. O seu amor é capaz de ressuscitá-lo. O amor faz tudo. É o que criou todas as coisas, pois Deus é amor. Você tem tudo para amar, existe amor em você. É questão de expressar este amor que está em você, traduzi-lo em gestos concretos. Acredite nisso. Há muitas pessoas em que, devido às feridas, formou-se uma resistência e não sente mais amor porque foi alguém muito machucado. Mesmo que você não sinta mais, há amor em você, meu filho ou filha. O amor que está em você faz coisas grandiosas e belas. Quem deflagra o amor dentro de nós somos nós mesmos. Amar é, antes de tudo, uma decisão. Decida-se pelo amor. A palavra de ordem para você é: não tenha medo de amar. Muitas pessoas não têm a coragem de amar, pois já sofreram muito na família, no casamento, foram atingidos por doenças, tiveram dificuldades com os negócios, filhos, decepções amorosas. Talvez você já tenha sofrido muito e, é claro, não quer sofrer de novo. E por isso deixou de amar para não sofrer. Independente dos acontecimentos, é no amor e doação que está a salvação para todos nós. É no amor e doação que as pessoas com quem você se relaciona serão salvas. Apesar das decepções, dos problemas familiares, ame, decida-se pelo amor. Mensagem do Monsenhor Jonas Abib. Quando eu vou traduzir, né? Porque às vezes, de repente, você chegou de paraquedas aqui, não sabe o intuito desse meu canal, desses áudios que eu faço, né? Mas eu vou traduzir o sentido do amor. Esse amor que o Monsenhor Jonas está falando, ou Padre Jonas, né? De repente você é daquela época que ele era padre, não tinha esse título ainda. Só recordando. Não é esse amor que o mundo nos oferece, o amor que causa palpitações no coração. Isso é paixão. Como diz, amor é outra coisa. Esse amor cristão católico é outra coisa. O amor cristão mesmo, não vou colocar católico, é o amor cristão. O amor por excelência cristão, ele é doação e sacrifício e padecimento. Não adianta. Quando a gente ama, nós padecemos, porque fazemos algo. E o amor, ele é um gesto concreto. O que é um gesto concreto? Às vezes é realmente ir lá conversar com a pessoa da qual estamos ressentidos. Se há uma situação difícil, que a pessoa é muito difícil, é necessário nos abrir em oração mesmo. Né? Eu falo por mim, eu tenho uma situação dentro da minha família, não é bem família, é família de um outro familiar, e que está causando transtornos para toda a nossa família, mas um transtorno grande, porque a boca aberta demais, etc. E não é uma, são duas, enfim. Então, por conta disso, esse ano de 2020 eu resolvi parar de falar mal delas,
porque o ressentimento é grande, foram décadas, assim, sabe, de uma bobeira atrás da outra, uma bobajada atrás da outra, que, como diz, né, eu tenho um pavio muito curto, o ressentimento é grande. Mas no caso dessas pessoas, a decisão que eu tomei para 2020 é, primeiro, não vou mais falar mal dessas pessoas. Segundo, confiar no Senhor Todo-Poderoso. Terceiro, entrar em oração, fazer uma devoção já definida, né? Enfim, não vou falar ainda, talvez no futuro eu fale como testemunho, para ver se pelo menos eu seja curada. Mas eu peço a conversão dessas pessoas, porque só tem eu para mostrar para Jesus essas pessoas. Porque às vezes, aí sim é um ato de amor, querido irmão, querida irmã, apresentar aquele familiar craca, desculpa o termo falar craca, mas sabe aquele familiar que é chato, bebe, quando bebe fala coisa que não deve, às vezes nem precisa beber, às vezes é um cara violento, é um feminicida, já matou alguém da sua família, né? É a pessoa que se mergulhou nas drogas e só tá trazendo mais confusão, né? Tá preso, e um monte de coisa, né? Cada realidade é uma realidade, cada um tem sua história para contar. Entregar essa pessoa no coração de Jesus, apresentar diante do Santíssimo, porque às vezes é só a gente mesmo para apresentar ela, porque os outros vão apresentar pro capeta. Verdade, desculpa falar, porque ou nós adoramos o Santíssimo, Senhor Jesus Cristo, no Santíssimo Sacramento do altar, ou diante de uma imagem do crucificado, diante das nossas orações aqui dentro do quarto, né? Ou a gente fica ressentido e apresenta ele pro demônio de uma vez. Não tem outra opção. Tanto é que a gente até deseja que vá parar no inferno, né? Eu não vou mentir. Teve pessoas que de tanta raiva que eu passei que já vai lá pro fogo, né? Só que às vezes a gente tem que apresentar pro fogo do Espírito Santo, né? Pra misericórdia de Deus. Então, é esfriar a cabeça, pensar, não dá, né? Eu não vou me consumir por conta disso. Então, esse amor que o Monsenhor Jonas está falando é aquele amor assim, você ser o dizimista sem ficar reclamando o que a igreja lá da tua paróquia está fazendo com o dinheiro, é você doar alimento para a pastoral social, mesmo tendo ruídos internos de que aquele alimento está sendo desviado ou que famílias estão pegando em 3 paróquias diferentes, sabe? Não se envolver com os escândalos, porque isso passa, né? Porque o problema, não dá para ficar julgando o pecado alheio. Você tem que ser fiel ali. Não, eu vou entregar este arroz aqui na pastoral social da paróquia. E eu tenho reiterado, batido na tecla, entregue alimento, gente. Porque roupa, por incrível que pareça, todo mundo tem roupa para doar. Não estou dizendo não doe roupa, mas se você está doando muita roupa, primeiro, é melhor parar de comprar roupa. Segundo, em vez de doar roupa naquele mês, pensa em doar comida. Até porque se você começar a doar muita roupa, então significa que você está com algum problema de gastos aí. Isso não é legal, né? Porque as roupas de hoje em dia até duram bastante se você cuidar bem, né? Tênis e armação de óculos eu já fiz a experiência. A armação de óculos dura no máximo 2 a 2 anos e meio. Daí você tem que trocar, independente da marca, do valor, pode ser barato, pode ser caro. Tênis é a mesma coisa, você pode comprar aquele mega daquele tênis, super caro, praticamente o valor de um iPhone. Se você tem o costume de usar porque gosta dele, ele vai gastar o mesmo que um tênis bem baratinho. De boa qualidade, mas um valor bem 10 vezes menor. Porque eu já fiz experiência, eu uso muito tênis, par de tênis. Uso muito mesmo. E gasta a mesma coisa, 1 ano e meio no máximo, 2 anos no máximo você tem que jogar fora. Porque ele já desgastou a sola, já tá duro, tá? Pronto, falei. Enfim, como também doar as coisas. Doe coisas limpas, novas. Tem gente que entrega tudo sujo, fedorento, gente. Roupa de cama, por exemplo, já entrega tudo sujo. Não, às vezes a pessoa que está recebendo não tem nem sabão para lavar, então entrega já limpinho. Né? Não entrega também com cheiro de mofo, né? Aqui no sul vive mofando, então acontece. Mas eu bato na tecla sobre alimentos, né? Nem que seja um pacote de macarrão por semana, uma vez por mês, até porque isso também faz abrir um pouco o coração, né? Abrir um pouco a mãozinha, né? As 2 mãozinhas, para você não ser aquela pessoa que é tão muquirana, né? A gente é tão muquirana que atravessa o Mar Vermelho, né? O Mar Morto,
com dois sorrisal na mão e sai do outro lado com o sorrisal inteiro, entendeu? Bem assim, essa era a piada que eu ouvia na época do trabalho. Outras formas de amar. Rezar realmente por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos prejudicaram. Esses dias eu estava até agradecendo a Deus, meio na raiva mesmo, mas agradecendo por todas as pessoas que eu não gosto, pelas pessoas que não gostam de mim, que me prejudicaram. E de repente eu tenho que rezar por aquelas que eu prejudiquei, né? Porque a gente às vezes é inimigo de alguém. E não adianta, às vezes na loucura a gente prejudica alguém. E rezar por elas, né? A gente não é santo ainda. Temos que viver a santidade, não é fácil, mas a gente tem nossos temperamentos. Enfim, tem lá as sete ações, né? Existem as 7 ações teologais, 7 ações de caridade, né? Enterrar os mortos, vestir os nus. No vestir os nus até tudo bem, mas vamos reiterar essa questão dos alimentos, porque as pessoas não estão conseguindo se alimentar direito. Tá? E graças a Deus o desemprego também está caindo, o brasileiro é um ser forte, né? Tem sobrevivido, a economia, graças a Deus, tem se movimentado aí, por graça de Deus, acredito, mas também pelo esforço do próprio brasileiro e brasileira trabalhadora, né? Trabalhadora aí que existe em cada um de nós. Não tá que nem há uns 5 anos atrás que a coisa estava bem feia, né? Ainda o pessoal está sobrevivendo, mas nisso a gente precisa ajudar nesse ponto. Claro, procure saber também para quem que você está ajudando. Ajudar por ajudar assim também não dá muito certo, porque às vezes a pessoa pode realmente estar utilizando o seu recurso para uma coisa não muito agradável, né? Pessoas que se aproveitam da boa vontade da gente para se autovaler, por exemplo. Mas existe muita gente boa, não digo gente boa, mas gente que realmente necessita de nossa atenção. Então esse é o amor. Expliquei o óbvio, né? Mas não custa falar. O amor verdadeiro tem que sempre ser visto na imagem de Jesus crucificado. Ele deu a vida por nós. Não há melhor amigo, não há melhor pessoa que fez isso por nós. Então Jesus foi sacrificado, foi o cordeiro imolado mesmo, como direi, foi algo puro e sacrificado para a nossa salvação. Se você não quiser entender a divindade de Jesus, né? Vai que eu estou falando para uma pessoa de coração duro. Mas o ato de sacrifício de Jesus, você não pode negar que isso foi realmente um ato extremado de amor-sacrifício. Porque todo amor dói. Quem ama, sofre. Com ingratidão, com a mordida, ressentimento. Mas tem que ser cristão é amar. Mesmo na raiva, mesmo a gente não compreendendo direito, mas Deus sabe nossas intenções. Então, não é só boas intenções, que essas intenções sejam apresentadas para Deus, nem que sejam péssimas intenções de uma vez, para que Deus mostre, então, realmente quem nós somos e nós tenhamos consciência, para a gente também não mentir para nós mesmos. Eu sou bonzinho, sou tudo certinha. Aí parece aquela coisa farisaica, né? Eu vou entrar pro céu porque eu sou bem boazinha. Mentira! Isso é uma mentira. Auto-mentira é pior do que mentir pros outros. Não ter uma autorreflexão sobre si, né? Do que a gente é. Porque não adianta falar, eu sou miserável, eu sou uma miserável, eu sou isso, aquilo. Mas na verdade não tá sentindo, não é nem sentindo, não tá percebendo, né? A realidade da coisa, de si mesmo. Desculpa estar falando assim de Jesus crucificado, né? Não é o certo. Mas é que me veio de repente de eu estar falando para uma pessoa que não está na graça de Deus efetivamente e está vendo Jesus, está vendo a Santíssima Trindade, Jesus sacramentado, a comunhão, como uma coisa. Uma pessoa que se diz católica, batizada, não frequenta exatamente a missa, não participa efetivamente da missa e vê as coisas de uma forma estritamente irracional. Que eu espero que não seja o seu caso, meu irmão, minha irmã, mas eu não sei, como se eu estivesse falando para uma pessoa que caiu de paraquedas aqui no meu canal, né? Não sei dizer quem é, mas eu só digo assim, caríssimo ou caríssima, se você caiu de paraquedas, você acha que é uma boa católica cristã, acha que tá tudo bem na sua vida, ou acha que Jesus é o culpado pelos teus problemas, então eu acho que tá na hora, e eu acho que é importante você dobrar seu joelho no Santíssimo Sacramento, fazer um propósito longo, porque já está chegando a quaresma, mas já dá para fazer uma prévia agora nesse período de tempo comum, que é brevíssimo, porque mês que vem, mais um pouquinho, já entramos, né, na quaresma. Mas antes de entrar na quaresma, fazer um preparatório, falar assim, Jesus, eu não estou entendendo isso que todo mundo fala.
esse amor sacrifício, esse amor extremado. Eu me recordo, na época que eu fazia adoração nas sextas-feiras, eu olhava, porque eu fazia Via Crucis, logo depois, assim, as sextas-feiras ainda tem o Cerco de Jericó aqui numa paróquia, ao meio-dia, aí eu ia lá, fazia, acho que dava quase 2 horas de missa com o Cerco de Jericó, aí passeava o Santíssimo, aí eu ficava mais tempo lá, olhando por um crucifixo grande que havia, ou para o Santíssimo, que também tinha uma imagem do Jesus crucificado, e fazia Via Crucis, que são as 14 estações. E eu falava, assim, interiormente falava abertamente, Senhor Jesus, eu não entendo por que o Senhor se sacrificou por nós. Eu não entendo, porque não entra na minha cabeça, não está entrando no meu coração, mas eu estou aqui fazendo o exercício. Era como se fosse um exercício espiritual. Isso foi, acho que 1 ano e meio direto, até que aos poucos a graça de Deus me foi concedida. E aos poucos eu estou entendendo o que é isso. Não dá para entender racionalmente, né? Mas aos poucos foi indo. Mas é preciso ter uma abertura sincera para Jesus. Fala assim, eu não estou entendendo. Fala assim, humanamente eu não entendo por que o senhor foi aí, aconteceu tudo isso, o senhor não precisava ter morrido. Era assim que eu falava na frente da imagem. Como se eu falasse com uma pessoa mesmo, né? Porque é por isso que eu agradeço bastante a Canção Nova, porque por causa das pregações, vários programas, missas de homilias de vários padres falavam, não, Jesus fez um sacrifício de amor extremado aqui na cruz. E eu não entendia. Eu falei, mas não estou entendendo. Eu não precisava. Aí vem a teologia da própria cabeça, que é senso comum de algumas pessoas, que eu sempre ouço. Não, isso que Jesus fez era desnecessário. Olha só, tá parecendo, tá pior que o Pai Todo-Poderoso, né? Já tá mandando em Jesus, né? Deus tenha piedade de todos nós. Entendeu? Então, para que você não caia nessas falácias, nesses erros, antes de colocar isso na sua cabeça, porque aí essas coisas moldam nossa forma de viver religiosa, socialmente, enfim, de tudo. Vai conversar direto com Jesus também. Na dúvida, vai falar com o padre, mas se o padre não satisfazer você, vai lá bater papo com Jesus. Melhor coisa. Orientação do dia. Pronto, falei. Tá? A graça de Deus, o Espírito Santo só vem para nós se nós tivermos abertura. Isso demanda tempo, porque demanda também quebra de estruturas internas de pensamento, de emoções, formas de relacionar, e assim vai, e até de se expressar. Há uma mudança, mas para que a mudança aconteça, a gente precisa dar o primeiro passinho, mostrar interesse para Ele, para Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo. Então aqui eu termino tudo isso, tá? Espero que vocês tenham uma ótima conversão de São Paulo, que essa conversão pode ser uma reconversão de vocês. Estão em dúvida? Vai visitar Jesus escondido. Qualquer coisa, fica no seu quarto escondido, olha para uma imagem de Jesus, conversa com ele como uma pessoa que, por exemplo, está fazendo uma viagem, né? Melhor coisa. Eu lembrei de uma situação, mas deixa, é longo demais para contar. Não tem, às vezes não tem como fazer Skype com Jesus, mas o Skype com Jesus, né? Vamos colocar Skype com Jesus, Wi-Fi com Jesus, MSN com Jesus, existe. É só chegar lá, dobrar o joelho, não precisa chorar. Às vezes a gente tá de boas, né? Tá tranquilo, mas tá tranquilo e não tá tranquilo, sabe como? A vida tá tranquila, mas interiormente tem aquelas coisas assim que pega e aquelas teologias da própria cabeça que a gente criou, que a gente ouviu. Então é bom expor isso para ele, porque ele nos envia o Santo Espírito e nos orienta certinho. Quando você viu um vídeo na internet de uma pessoa teologicamente preparada, uma pregação, você vai ver na Bíblia, às vezes você encontra o catecismo da Igreja Católica, uma pessoa inspirada vai acabar falando para você. É só pedir que uma hora vem e confiar em Deus, tá? Então desejo a todos um ótimo sábado, um ótimo dia de conversão de São Paulo para todos. Fiquem em paz, na paz de Cristo Jesus, sendo guiados pela Sagrada Família nesse caminho, né? Para o Sagrado Coração dele. Paz e bem.